Senhor, amém? Eu estou muito feliz por estar aqui, porque não foi fácil estar aqui hoje. Na verdade, desde a sexta passada tem sido uma luta muito tremenda, e hoje não foi diferente da sexta. Tu sabe o que aconteceu na sexta, né? Pois é, aconteceu hoje de novo, uma luta muito tremenda, nada na empresa. E vocês viram a hora que eu cheguei aqui, só tomei banho e vim para cá, porque foi luta. Mas Deus sabe de tudo. Ele sabe o que a gente pensa, o que a gente vai falar e o que vai acontecer nesta noite. Aleluias. Quando o irmão ele me convidou para estar trazendo uma palavra aqui, eu falei ao Senhor, disse: meu Deus, o que eu vou falar para o povo, Senhor? Eu tenho certeza que tem pessoas mais experientes do que eu lá. Tem muitas pessoas que já têm uma longa experiência de pregar. Mas eu disse: Senhor, mas o Senhor disse para me abrir minha boca, e eu vou abrir a minha boca para falar o que o Senhor quer. Aleluia. Quero agradecer pelo convite, irmão, pela pastora, por confiar, porque não é fácil, né? Mas não com muitas delongas, vamos abrir a palavra no tema. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Deus, no livro de Abacuque 3, versículo 2. Aleluias. Glórias a Deus. Amém? Diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Podereis sentar, irmãos. Aleluia. Essa palavra, irmão, é tremenda. E quando eu comecei a meditar, eu comecei a falar com Deus. Eu disse: Senhor, o que eu vou falar? E Deus falou: o que é avivamento para você? E eu comecei a odiar, pastor, com Deus a respeito do avivamento. E Deus começou a me mostrar alguns detalhes sobre o avivamento, porque essa palavra ela traz um sentido de gritar, pular de alegria. E não é só isso, irmão. Uma pessoa avivada, ela é convicta da sua fé, ela tem convicção, ela anda de cabeça erguida, independente da situação que acontece no exterior. Aleluias. E eu estive meditando, irmão, sobre o profeta Elias ali naquela caverna, quando ele estava desanimado, sem força, e Deus enviou um anjo com um pão para ele. E ele comeu aquele pão, e a Bíblia diz que ele andou muito depois daquele pão. E eu comecei a fazer as ligações, eu disse: Senhor, o avivamento é o que? E o avivamento, Deus falou para mim que é algo que Ele nos dá e que tem um efeito por um tempo. Mas em outro tempo você tem que pedir de novo o avivamento novamente, que é uma energia de ânimo para nós cristãos, irmãos. E esse tema me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha visto uma campanha com esse tema, e é um tema muito importante para os dias de hoje. Nós precisamos estar avivados no Senhor, igreja. Como nunca, nós precisamos estar convictos da nossa fé, porque o inimigo não está brincando de ser inimigo. E ele também não respeita patentes, hierarquia. Ele não está respeitando isso, irmão. Onde ele dá uma brecha, ele entra. E depois que ele entra, para sair é mais difícil. Mas nós estamos aqui. E eu me senti muito bem aqui, pastor. Eu senti a presença de Deus desde quando eu entrei. Eu disse: meu Deus, que maravilha. Aqui já tem pessoas avivadas. Aqui já tem pessoas avivadas nessa igreja. E tem pessoas que querem ser avivadas. E eu vou te falar o passo a passo para você ser uma pessoa avivada, irmãos. A primeira coisa, irmão, é se humilhar diante de Deus. Porque, irmão, o avivamento ele vem do Espírito Santo. É algo que nós temos que pedir a Ele, para Ele nos fortalecer. Nós temos que nos humilhar, irmãos, porque somos pecadores. Nós nunca podemos esquecer disso, que nós somos pecadores. E se nós estamos aqui, não é porque somos bons e nem melhores do que ninguém, é porque o Senhor teve uma misericórdia tremenda sobre nós. Quem era eu há tempos atrás?
e onde Deus me colocou. Porque eu apeguei, irmão, em uma palavra que diz assim: onde há desonra, haverá dupla honra. Eu quero liberar essa palavra para você, irmãos. Eu não sei a tua vida, o que passou na sua vida, eu não sei o que sucedeu, o que tem acontecido até hoje, mas eu sei de uma coisa, irmão, que Deus, Ele pega o que não é para confundir os que são. Aleluia. Eu sou testemunha disso, igreja. Eu sou testemunha disso. E Deus, Ele tem honra para te dar. Igreja, a palavra de Deus diz aqui: aviva, Senhor, a tua igreja. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Por que Ele está falando isso? É porque o avivamento, ele tem que ser em tempo em tempo na nossa vida. Nós não podemos nos esquecer de pedir esse avivamento, não. Porque, irmãos, as nossas lutas que nós enfrentamos diariamente não são brincadeira, irmãos. Não são brincadeira. Eu enfrento diariamente uma luta espiritual muito grande. Para vocês que não me conhecem, eu sou o responsável por todos os procedimentos funerários da Monte Sião. Então ali eu estou lidando com situações, batalhas espirituais, pessoas que foram assassinadas, pessoas que se mataram, crianças, jovens. Agora, do nada, 3 atendimentos do nada, 2 cristãos, irmão, 2 cristãos. Então eu penso assim, eu comecei a meditar ali, eu disse: meu Deus, o Senhor está chamando o povo, e o povo está pensando que tem vida eterna aqui nessa terra. Então se esquecendo que o momento pode ser qualquer hora. E eu quero te pedir, o tempo todo eu disse: Senhor, hoje eu vou estar lá. Hoje eu vou estar lá. Eu tenho que estar lá, Senhor, porque na sexta passada não teve situação, não teve como, de maneira alguma. E hoje, por isso, quase que eu não vinha. Mas como eu tinha avisado antes para a empresa, um dos donos da empresa foi lá assumir a minha posição. Para vocês entenderem a minha situação que eu estava, com atendimento, com famílias me aguardando e com essa responsabilidade para mim aqui hoje. Enfim, irmãos, Deus, Ele me deu a característica de pessoas avivadas. Pessoas avivadas, a primeira característica de uma pessoa avivada é que ela tem uma fé viva. Aí você pode perguntar: irmão, mas eu tenho uma fé viva. Tem mesmo, irmãos? Medita. Você tem uma fé viva? Quando vem as situações na sua vida, como você reage? Porque a nossa velha testada é o nosso dia a dia, irmão. É muito fácil ser crente na igreja. Mas quando a tentação vem durante o seu dia, como você age? E quando aquele que está precisando de uma palavra ou precisando de um prato de comida vem à sua porta, como você reage? E quando aquele atribulado vem bater na sua porta, como é que você reage, irmão? Então o avivamento, irmão, começa aí. Uma pessoa avivada, ela sabe a sua posição. Eu não procuro confusão com ninguém. Agora não vem o inimigo brincar na minha frente, não. Não venha. Se ele vir, ele vai encontrar um crente que é pecador, mas é convicto. Irmão, nós temos que ter essa convicção, irmão. Nós não somos bons. Nós não vencemos o inimigo porque somos mais inteligentes, não. Nós vencemos o inimigo porque nós vamos a ele e não é na nossa força. Davi não foi a um gigante na força dele, irmão. Vamos comparar, se a gente for comparar as obras que o Senhor fez, as maravilhas que o Senhor fez nas vidas dos homens de Deus, não foi porque eles eram bons. Elias enfrentou 400 profetas. E se você for ver, irmão, as batalhas que Davi enfrentou, que todos os homens de Deus enfrentaram desde o princípio, Abraão, todos eles enfrentaram batalhas, e todos eles venceram, fraquejaram, caíram, levantaram e venceram porque eles não abandonaram a fé. O que eu quero falar com você nessa noite, irmão, é que não importa a situação que você esteja, saiba que Deus continua sendo Deus, e Ele disse que os anjos dele acampam ao redor. Então, irmãos, aí você pergunta: irmão, mas o que tem a ver isso com avivamento? Porque avivamento é convicção, irmão. Eu quero que você saia daqui convicto que os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. E isso é verdade, irmão. Irmão, isso é verdade, irmão. Os anjos do Senhor estão ao redor, estão ao nosso redor.
E ao nosso derredor está o inimigo caçando brecha. Que brecha é essa, irmão? É o será, ou a dúvida. Porque quando vem uma tribulada, o Senhor diz que Ele nos capacitou para libertar os cativos e os oprimidos. Mas quando essa situação vem até nós, muitas das vezes nós nos acovardamos. Nós dizemos, mas eu peguei, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Irmão, eu posso até ter feito. O inimigo pode até dizer que eu sou pecador. Eu digo, eu sou pecador, mas você é um perdido. Você é um condenado. E um condenado não pode julgar. E eu não fui condenado. Eu estou aqui, diante do meu Senhor. O Senhor está aqui comigo. E eu vou na força do Senhor. Aleluia. Não se vence o inimigo porque somos bons, ou porque nós oramos 2, 3 horas de joelho, levantamos ali e o inimigo vai correr de você. Não pensa isso não, irmão. É convicção. É convicção, porque o inimigo ele bate em frente com pastores. Eu já vi endemoniado passar na igreja e dizer, eu quero é ele. E o pastor tem que ter convicção, irmão. Tu imagina uma situação dessa, o inimigo passar no meio da igreja e dizer, eu quero é ele. E chegar aqui e dizer, sai em nome de Jesus, e ele cair. Se ele recua, irmão, e se ele fica com medo, porque ele vem bramando como um leão. Ei, irmão, se vocês nunca ouviram um leão bramando, é melhor ver no YouTube mesmo. É melhor ver no YouTube, porque é sinistro, irmão. E o inimigo ele está prendendo pessoas através do medo. E Deus falou, disse, olha, fala para o meu povo ter coragem e saber e nunca esquecer que eu estou com ele em todos os momentos da vida, não só os momentos bons, irmão. Nós temos que entender que o Senhor está conosco em todos os momentos, e isso é avivamento. Quando nós clamamos, Senhor, aviva-me, Senhor, é assim, Senhor, me dá aquele pão que o Senhor deu para eles lá. Em outras palavras, esse pão aqui, ele vai me dar força para me vencer os obstáculos durante um tempo. A Bíblia não fala o tanto de tempo que dura um avivamento na vida de uma pessoa, mas é um período, irmão. Eu dei uma estudada, é um período que passa ali, que você passa ali convicto. Um dos primeiras características de uma pessoa avivada é a convicção dele. É saber que não é na força dele, é não saber, não duvidar que o Senhor está com ele, é não temer o mal. E ali, irmãos, o segundo critério característico de uma pessoa avivada, que recebe o avivamento, é o arrependimento, irmão. É uma pessoa quebrantada. O avivamento, quando ele chega na nossa vida, irmãos, eu comecei a meditar e eu nunca nem tinha percebido que quantas vezes o Senhor me avivou. Quantas vezes, irmãos, o Senhor me avivou. Eu estava desanimado, sem força para ir para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu saí, eu nem percebi que eu saí, meu irmão, inabalável. Isso é um avivamento, irmão. Isso é um avivamento. É quando você vai para a igreja cabisbaixo, levanta assim. Aí você pensa, as contas passou, os problemas foram, não, mas agora eu sei que o Senhor está comigo. Isso é avivamento, isso é convicção. E muitos homens de Deus, eles precisavam desse avivamento. E o momento que Elias estava lá na caverna escondido, irmão, o que ele estava precisando era de um avivamento. O que ele precisava naquele momento, pastora América, era o avivamento. Por quê, irmão? Um homem que tinha enfrentado 400 profetas, que tinha vencido, que Deus tinha respondido com fogo, e através de um recado de Jezebel, ele correu e se escondeu em uma caverna. Então o homem venceu 400 profetas e ele temeu por uma mulher. Por quê, irmão? Por quê? Você já parou para pensar? Como é que Elias, irmão, enfrenta 400 profetas, ora, Deus manda fogo do céu, e Jezebel manda um recado para ele, e ele corre para dentro da caverna. Irmão, ele estava esgotado, ele precisava de um avivamento, irmão. Ele precisava, não é diferente da pastora, do irmão que está na frente, como nós precisamos. Nós que estamos na guerra todo dia, nós precisamos desse avivamento. E como você vai saber que você está precisando do avivamento? Uma simples pergunta: você tem dormido de noite? Como está seu coração? Como é que está a sua fé?
Você está firme no que a palavra do Senhor diz? Você está cambaleando? Você está cabisbaixo? Isso são sinais que você precisa de um avivamento. Agora, uma notícia boa: se você veio aqui, irmão, você veio no lugar certo. Porque, irmão, ninguém entra na casa do Senhor, numa casa de adoração, sem ter um propósito de Deus na vida. Isso eu falo sem medo nenhum. Você tem um chamado de Deus na vida. Não te conheço, mas eu não tenho medo de falar isso, porque eu tenho convicção do que eu estou falando. Deus te chamou, Deus te escolheu. O motivo, a obra que Ele tem na sua vida, eu não sei, mas que Ele te chamou, irmãos. Sabe por que essa convicção, irmão? Porque quando eu estava no mundo perdido, eu planejava ir para a igreja, irmão, mas eu não conseguia ir. Eu não conseguia cruzar a porta da igreja. Eu planejava, eu dizia: eu vou. Quando estava na hora, passava direto, não entrava. Então você entrou, irmão. Então, se você estivesse vendo o espiritual aqui, você ia ver que você já venceu 50% da luta que você estava enfrentando. Os outros 50%, irmão, é você confiar, se entregar e sair daqui com essa convicção, irmão. Um dia eu perguntei, irmão Oscar, Wellington, para um irmão, uma simples pergunta para ele, e ele chorou. Eu disse: você crê em Jesus? Irmão da igreja. Eu disse: você crê em Jesus? Ele disse: eu creio. Aí eu disse: eu vou perguntar de novo: você crê em Jesus Cristo, homem, igual a eu e você? Eu peguei nele assim: igual a eu e você, que veio aqui sofrer. Eu peguei nele assim: isso aqui dói? Ele disse: dói. Ele sentiu dor. Se você crê nesse homem, ele não é uma história que só uma lenda. Ele não é uma lenda. Eu falei para ele não é uma lenda. Você crê nesse homem? Você crê que ele pagou o preço pelos seus pecados? E ele só começou a chorar. Eu disse: rapaz, essa convicção. As pessoas estão crendo no Deus que é tipo assim: eu creio em Deus, mas quando o problema vem, misericórdia, Senhor. Cadê a fé, irmão? Cadê a fé, irmãos? Cadê, irmão, a característica do cristão? Essa característica nós temos que viver, irmão. E nós temos que procurar em nós, não é no irmão. Muitas pessoas estão procurando no próximo essa característica. Cadê a pastora? Está triste hoje? Cadê? E você? Cadê o pastor? Está meio cabisbaixo hoje? O que está acontecendo? E você? Como é que está? Essa pergunta não é eu que tenho que responder para você. É você que tem que perguntar para você: eu creio mesmo nessa palavra? Eu creio mesmo em Jesus? Eu creio nos ensinamentos dele? São bons? O que os ensinamentos dele diz? Isso é convicção, isso é avivamento, irmão. Olha, foi essa palavra que o Senhor me deu. É uma palavra simples, mas é essa convicção, irmão, que você tem que sair daqui hoje. Você tem que olhar para o seu familiar que está perdido e você fala: olha, o mundo pode até dizer que você está perdido, que você não tem jeito, mas eu creio em Deus que resgata. Você tem que estar firme, irmão. Tem que estar firme nisso, não se desespera, porque o inimigo ele só consegue vencer aquele que dá lugar, irmão. O lugar, o medo, a dúvida. Será? Se você está em uma situação ali de um enfermo chegar na sua frente e dizer: ora por mim, eu creio que Jesus me cura, eu creio que o Senhor pode me curar. E aí, irmãos, você está avivado para dizer assim: se você crê, a vitória é sua. Eu quero dizer para você nessa noite: se você crê, a vitória é sua. A vitória é sua em nome de Jesus. E nada pode impedir essa bênção na sua vida. Aleluia. Eu não sei o que você pediu para Deus, eu não sei o que está acontecendo na sua família, mas eu sei que tem pessoas que estão abaladas, que estão tristes, cabisbaixas, que está aqui tentando esquecer o problema que deixou em casa. Mas eu quero te dizer, irmão, você veio no lugar certo. Você nem sabia que o Senhor ia falar com você hoje, mas o Senhor está falando. Enquanto você está aqui, Ele está cuidando lá. Aleluia. Não te preocupes. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflição, mas bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque eu venci.
Isso é avivamento, igreja. Aleluia. Uma pessoa quebrantada, irmão, nunca chega com razão diante de Deus. Eu aprendi isso. Não importa, irmão, se você passou 3 dias de jejum. Não pense que você tem moral diante de Deus porque você passou 3 dias de jejum, não, irmão. Porque o Senhor, Ele está contigo. Se você passou 3 dias de jejum, é porque o Senhor te deu força, beleza? Mas isso não te faz merecedor, não. Isso não nos faz merecedor. Nada do que eu faço, irmão, isso foi o próprio Senhor que me falou. Não chega com muitas conversas bonitas diante do Senhor, porque você é um servo de Deus, porque Deus me usou hoje. Eu vou chegar em casa como um super-homem. Irmão, isso é um laço. Isso é um laço para você cair. Nunca pense que você é merecedor, ou que você é bom, que isso, que aquilo, que eu sou usado. Se você é usado, irmão, se humilhe na presença do Senhor. É porque Ele te chamou, Ele te escolheu, irmão. Ele tem um louvor que fala assim: eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque Ele amou. Eu não entendo, irmão. Eu não sei o que foi que Ele viu em mim, mas Ele viu algo, irmão. E eu levo a palavra do Senhor para advogado, para juiz, para mendigo, para uma pessoa na rua, aleatório. O meu chamado é assim, irmão. Tu viu aquele dia lá, do nada Deus começa a me usar, e é assim. É muito difícil eu ter como pregar a igreja assim, irmão. É muito difícil. Acontece. Mas o meu negócio é na rua, irmão. Um dia eu estava vindo lá no laboratório e tinha tido uma festa no dia anterior. Só para vocês entenderem como é que Deus usa. E passei por muitas pessoas bêbadas na rua, pessoas indo para casa ainda. E eu estava com minha esposa, Carla, na moto, e tinha um jovem sentado numa esquina. E quando eu passei, irmão, Deus falou assim: volta e vai falar com ele. E eu disse: volta e vai falar com ele. E eu deixei minha esposa em casa e voltei. Sentei do lado dele e perguntei: eu posso conversar com você? E eu comecei a conversar com ele. E tu sabe por que ele me disse, chorando? Ele disse que ele sentou ali como o último desabafo com Deus e disse: Senhor, se o Senhor não mandar um anjo ou alguém para falar comigo, eu vou pular na frente do próximo carro. Não, eu chorei. Não tem lágrima, não tem um homem, não tem homem forte que aguenta uma coisa dessa, não, irmão. Ele sentou, irmão, no meio de tantas pessoas que eu topei na rua, irmão. Deus mandou: volta e vai falar com ele. E eu comecei a falar e ele disse: irmão, eu estou 3 dias sem comer. Eu estou aqui desesperado. Minha mulher me largou. E eu estou aqui. E eu falei com Deus aqui, ó, agora. Não tem 5 minutos. Eu disse: Senhor, se o Senhor não enviar alguém aqui para conversar comigo, eu vou pular na frente desse carro, no próximo carro que vir. E eu disse: meu Deus. Eu fiquei impactado. Eu disse: meu Deus, eu sou tão pequeno, meu Deus. Como que o Senhor faz isso? No resumo da história, irmão, ele se levantou. Eu paguei um almoço para ele. Eu dei um copo de água para ele. Eu dei a palavra do Senhor para ele. E ele está de pé. Voltou com a família dele. Está lá com os filhos dele. E agora, por isso eu vou dizer: oh, irmão, grande é o Senhor, que ouviu o clamor daquele jovem, irmão. Um jovem. Dando o seu único desabafo para Deus: eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento. Se o Senhor me ama, envia alguém aqui. É assim que Deus quer nos usar, irmão. Muitas das vezes a gente pensa que Deus só quer nos usar aqui no templo. E esquece que a igreja somos nós. E a igreja está indo lá de fora, irmão. Aqui é um templo onde a igreja se reúne. A igreja somos nós. São essas convicções, irmão. É esse espaço que Deus quer no nosso coração. Quando eu saio de casa, eu não fico fazendo planos de dizer assim: Senhor, é assim que o Senhor vai me usar ou como? Então, irmão, se alguém diz assim: ó, irmão, você vai pregar, eu disse: Senhor, Ele me convidou para eu pregar, o Senhor é quem me dá a palavra, eu não vou me preocupar. Eu vou dar uma estudada no assunto e o restante é com o Senhor. Pronto, irmão. Pronto. Eu não tenho experiência com pregação, irmão, mas eu estou aqui. Onde eu estou? Eu estou falando para vocês que o Senhor está contigo, irmão. Eu quero repetir isso: Ele está contigo. Os anjos dele estão ao seu redor. As tuas orações Ele tem ouvido. Ele tem ouvido, irmão. Ele tem contemplado os seus pedidos. Aleluias. No livro de
de Efésios 5 versículo 14, eu vou ler aqui. Porque é claramente revelado, porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, Cristo iluminará. Essa palavra me chama muita atenção, irmão. Tem a ver com o avivamento também. Porque, irmãos, você que está dormindo, acorde, levante-se da morte. Olha, o espiritual, ele não é igual ao físico. Às vezes a pessoa está morto espiritual, mas está andando, está sorrindo, está brincando, e ele está morto. E aqui ele diz assim, ó, injeção de ânimo para você: levante-se, que o Senhor iluminará o teu caminho. Ele só quer que você se disponha. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E, irmão, é impressionante como Deus faz a nossa vida. Aleluia. Porque quando você diz assim, Senhor, eis-me aqui, a Bíblia diz que o seu rosto tem que ser como um soquetel furado, né? Isso significa o quê? Que você não pode ter amor, você não pode ver uma pessoa que está passando necessidade, sendo que você pode ajudar e você não ajuda. Eu vivo isso na realidade, irmão. Eu não ganho tão mal, mas eu não tenho dinheiro em conta. E eu me sinto o homem mais rico, irmão. Eu falo isso todo dia para minha esposa, para minha família, meus filhos que são bênçãos do Senhor. Eu sou um homem rico. Sabe por quê? Porque eu dou lugar para o Senhor e o Senhor me usa. Eu sou acostumado, irmão, eu ainda sou aquele que eu vejo uma pessoa empurrando uma moto na rua, eu reboco ele no posto e boto gasolina. Eu ainda sou desse. Eu ainda sou desse, irmão, que já construí 2 casas para colega meu sem cobrar uma diária para ele. 2 casas. Eu tirei 2 amigos meus de aluguel e botei eles dentro de casa. Um banheiro instalado, porta e janela. E isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque se o Senhor manda ajuda, eu vou lá ajudar. E não tem faltado nada para mim, graças a Deus. E eu sou um homem muito feliz e grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E isso foi honra, porque um dia, eu era um pobre, cego e nu, como diz a palavra do Senhor. Estava perdido, desorientado. E as orações das pessoas, da minha mãe, as pessoas que me conheciam, fez um dia eu conseguir entrar dentro da igreja novamente. Porque quando eu saí disso, eu nunca mais fiz o pé dentro de uma igreja. Eu saí tão revoltado, irmão, deixei o inimigo criar um calo tão grande dentro de mim. Isso há uns 9 anos atrás, que eu fui para a igreja com sentido. É o último culto que eu fui. Não quero mais saber disso. Revoltado, irmão. Revoltado. Por quê? Porque eu deixei o inimigo me pegar. Porque eu não pedi o revestimento, o avivamento do Senhor na minha vida. E eu comecei a olhar o defeito de um e de outro. E aí eu comecei a achar defeito na pastora, no pastor, nos presbíteros, nos irmãos. E aquilo ali foi criando um bolo de neve. E daqui a pouco eu não queria mais saber de igreja, porque eu era o Satã. Porque olha como o inimigo ele é sujo, irmão. Porque ele faz você olhar o defeito de todo mundo, menos o seu. Você nunca consegue ver que o erro está em você. E eu passei por isso, e quando eu passei, que Deus me chamou novamente, eu disse: é agora o teu tempo, Senhor? Ele disse: é. O tempo que eu falei que você ia voltar é hoje. E Deus me incomodou tanto que eu liguei para o pastor e ia orar para mim na obra onde eu estava trabalhando. Não esperei nem o culto à noite, porque Deus ficou no meu coração. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. O dia é hoje, não é amanhã, é hoje, é hoje. Eu disse: é hoje, Senhor, é hoje. Fui lá e Deus me chamou novamente pela misericórdia dele, porque Ele fez eu passar pelo vale, Ele fez eu descer. Ele disse: meu filho, só tem uma forma de tu ter estrutura para subir, é descendo. E eu vou fazer você ver coisa que você não viu, para que você tenha estrutura no futuro. Lá na frente, eu estou vendo lá na frente, meu filho. Eu estou vendo lá na frente, eu sei o que vai suceder, o que vai acontecer na sua vida. E eu tenho um plano para você. O que eu quero falar para você é que Deus está vendo lá na frente. O problema nosso, irmão, nós só vê aquilo que os olhos estão mostrando. E muitas das vezes você ora, você pede e Deus não responde. Você fala: Senhor, por que você não está vendo como Deus está vendo?
que Deus está vendo lá na frente. E o que Ele fala para mim falar hoje para vocês aqui, Ele está cuidando. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando dos teus, cuidando do teu celeiro, abrindo porta, curando enfermidade. Vai ter pessoas aqui, pastora, que vai chegar em casa, vai caçar aquela dor que sentia e diz: cadê? Tem gente aqui que estava com um problema muito grande e amanhã essa pessoa vai dizer assim: cadê o problema? Porque é desse jeito, irmãos. Irmãos, se Deus cuidou de você até aqui, qual é a tua dúvida que Ele vai cuidar daqui em diante, irmãos? Quantos problemas você já enfrentou na sua vida e você passou? E por que você está desesperado agora? O que eu quero te falar, irmão, é que o Senhor, Ele vai abrir a porta, Ele vai fazer com que você honre esse compromisso, Ele vai fazer com que você alcance essa vitória, essa promoção no emprego, esse curso que está difícil, essa situação, esse filho que está no mundo perdido, esse irmão, não importa, irmãos. Eu quero que você saia daqui convicto disso, porque isso é avivamento, irmão. É você ter convicção, irmãos, convicção e saber, irmãos, uma coisa que Deus me ensinou na prática também, irmãos: falar no momento certo. Tem uma pessoa ali, irmãos, minha esposa conhece muito bem. Essa pessoa é bem religiosa e é muito complicado. Os filhos é crente, não sabe chegar nela. Ela fica com raiva quando os filhos vão chegar. Tem filhos pastores, mas não perde discernimento para chegar nela. E um dia eu cheguei com 4 perguntas que eu fiz para ela. Ela disse: meu filho, você tem razão. Com 4 perguntinhas, irmão. Por quê? Eu morava do lado, mas eu nunca tinha falado nada para ela, porque Deus nunca tinha mandado. No dia que Deus mandou, eu perguntei para ela: a senhora crê em Jesus? E ela disse: creio. Você crê que Jesus morreu por seus pecados? Creio. Eu disse: você crê que Ele escuta quando você clama? Creio. Eu disse: qual é a razão de você se dobrar ao outro Senhor, se você sabe que o Senhor te escuta e te ouve e que Ele tem todo o poder? Eu disse: não é sobre eu desrespeitar a ouvir. A minha religião, a minha fé, ela não me dá o direito de eu falar mal de Maria, ou de João, ou de Pedro. Falei para ela desse jeito. Mas se eu sei que o Senhor me escuta, eu sei que Ele morreu por mim naquela cruz, eu sei que Ele tem todo o poder, e sei que é só Ele que tem palavra de vida eterna, eu não vejo motivo nenhum de eu terceirizar minha fé. Se eu posso falar com esse irmão, para que eu vou chegar aqui e pedir: ô irmão, fala com ele, se eu posso falar com ele? E desse jeito, irmão, ela não tem palavras para me dizer, a não ser: você tem toda a razão. Diz que morreu na cruz foi Jesus, irmão. Quem morreu na cruz foi Jesus. Quem está à direita de Deus Pai é Jesus. Quem tem promessa de vida eterna é Jesus. E qual é a outra esperança que nós vamos ter nessa terra se não for Jesus? É uma meditação, irmão, e que eu consigo ligar ao que é avivamento. Eu não estou vendo que eu estou mudando o tema, porque isso é avivamento. Isso também é avivamento. É uma convicção, é falar na hora que Deus quer, você se disponibilizar e dizer: Senhor, estou aqui, me usa, Senhor, me usa. Eu não quero botar palavras minhas, eu só quero que o Senhor me dê as palavras que me use e me leve às pessoas certas, no momento certo. Porque às vezes, irmão, você está batendo uma porta e não é o momento certo. Às vezes essa pessoa está passando pelo processo que Deus está querendo particular com ele, e você está lá: não, vamos, irmão, vamos. Irmão, eu não costumo muito insistir, não. Eu chamo a pessoa para a igreja hoje, chamo amanhã. O senhor não quer, eu entendo, não é o tempo. Não é, irmãos. Quando é o tempo, você chama e a pessoa vem. É desse jeito, irmão. Quando Deus tem um chamado na vida da pessoa, você chega na pessoa, você convida e essa pessoa vem. E aí Deus faz o trabalhar. É desse jeito. Aleluias. Então, meus irmãos, mais uma vez dizendo para vocês: o Senhor está cuidando da sua casa, dos seus negócios. O Senhor está ao teu lado, tem contemplado as suas orações, tem cuidado da sua casa, da sua família. Eu quero só pedir que
vocês um momentinho só para nós se levantar e orar. Vou fazer uma oração e vou estar passando para a pastora. Posso vir? E nessa oração, irmãos, o Senhor vai dar uma injeção de ânimo na sua vida. Você vai sair daqui mais convicto. Eu creio. Se entregue a Ele. Entenda que você foi chamado por Ele. E peça a Ele para Ele revelar o chamado que Ele tem na tua vida. Porque é lindo, irmão. Eu sei que é lindo. Deus amado, neste momento, Pai, eu levanto as minhas mãos diante de Ti, Senhor. E quero proferir essas palavras, meu Deus. Essas palavras que não são minhas, mas são Tuas, Pai. Que o Senhor avivará o Teu povo. Que o Senhor trará o avivamento no meio da Tua igreja, Senhor. Ó Deus Santo, eu quero Te pedir, meu Pai, que o Senhor vai visitando lá desta pessoa, a casa, os negócios do Senhor, a vida, meu Pai. Eu não sei se essa pessoa tem um problema de saúde, ó Pai, ou está com problemas financeiros, mas eu sei, meu Deus, que o Senhor está no controle de tudo, e que não há causa que o Senhor não possa resolver, ó Pai. Eu te peço, ó Espírito Santo de Deus, humildemente, meu Pai, que o Senhor venha avivar o coração desta pessoa que entrou nesta igreja hoje, meu Pai, e que não deixe essa chama apagar no coração desta pessoa, que ela venha ser mais convicta, Pai, do Teu chamado na vida dela, meu Pai, que ela venha estar firme, meu Deus, como os montes de Sião, meu Pai, que não se abala, mas permanece firmes diante da circunstância, Pai. Dê sabedoria para esta pessoa, meu Pai, diante das lutas, Pai, que essa pessoa vem saber que o Senhor é o nosso socorro, bem presente nas tribulações, ó Pai. Ó Deus Santo, eu quero, Pai, proferir estas palavras, Senhor, que haja um renovo na vida desta pessoa, que haja, meu Deus, o avivamento, meu Deus. Ó Deus Santo, é o que eu quero te pedir nesta noite, Senhor. Quero te agradecer, meu Deus, por essa rica oportunidade que o Senhor me deu, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.